Logan é um homem cansado de viver. Ele trabalha como motorista de limusine e auxilia um homem mais velho que já o ajudou muito no passado, mas infelizmente causou um acidente que matou milhares, e por isso precisa ser vedado da sociedade. Nosso protagonista está juntando dinheiro para ir a uma ilha que os distancie de todos, incluindo dos problemas. E é aí que o problema surge. Uma mulher pede a ajuda desse cara para que salve sua afilhada, uma criança que aparentemente está em apuros e precisa ser protegida por alguém que seja capaz de tal feito. Alguns podem não saber, mas Logan já foi um herói muito tempo atrás, usou fantasia e fez parte de uma equipe. Porém, isso tem tantos anos que já não passa de uma lembrança feliz ou otimista que se perdeu. A mulher então diz que pode pagar por esse resgate, uma quantia alta, do qual ele vê a oportunidade de fazer um último trabalho e conseguir o dinheiro necessário para assumir de vez. Acontece que a garota é vista como uma cobaia que escapou do laboratório que a estudava, uma ameaça, e por isso, um grupo de caçadores está atrás dela. Então, quando Logan a encontra, leva para casa, é atacado e precisa fugir. Percebe que essa não será apenas uma missão, mas a última da sua vida, necessitando talvez retornar a hábitos antigos que já não faziam mais parte do seu dia a dia. E é aí que a história engata. Se você olha essa sinopse, ela parece muitas coisas, menos um filme de super-herói. E é aí que mora a graça nesse filme. Tal como a sinopse de Procurando Nemo pode soar de um típico filme de suspense com ação, Logan parece trazer a história de um personagem que há muito tempo não faz um trabalho e é tirado da sua aposentadoria, algo que já foi visto em muitos filmes de ação. Acontece que esse filme, ainda que tenha ação e uma ação diferente, marcante e pontual, não faz parte desse gênero, mas casa de verdade com um drama sobre alguém perdido que é colocado em uma situação desconfortável que o levará a enxergar o mundo de um jeito menos rancoroso e pessimista, graças a uma garota. Até parece que eu tô falando de The Last of Us, né? Mas na verdade, estou falando do terceiro filme que o herói da Marvel, Wolverine, recebeu nos cinemas. E só aí já mora um detalhe interessante. O nome do filme não é Wolverine, é Logan. Por quê? Porque não se trata do herói, da máscara, da importância disso na vida dele. Algo que outro filme igualmente dramático chamado Homem-Aranha 2 trabalha mais. Se trata do homem por trás da máscara. De um homem que largou esse uniforme faz tempo, passou por acontecimentos traumáticos e está apenas seguindo com a vida. Como disse uma vez para Magneto, em uma aventura de viagem no tempo, ele é um sobrevivente. You're like me. You're a survivor. Acontece que a Laura, também conhecida como o Experimento X-23, também é uma sobrevivente. Durante o filme, descobrimos que testes foram feitos para que novos mutantes fossem criados com o objetivo de servir à espécie que tanto caçou e incomodou a raça mutante. Então, depois de ver amigos morrendo e descobrir que por terem encontrado o resultado perfeito com o clone X-24, todos os que vieram antes seriam mortos, a doutora Gabriela, que cuidava da garotinha, a salva e escapa se tornando a nova caça da Access Corp, que fundou o projeto Transigen, após conseguirem o sangue do Wolverine ao ter escapado do aprisionamento que o Stryker o colocou, graças aos novos X-Men em Apocalipse. Sim, aquela cena pós-crédito que parecia não levar a nada, levou a esse filme. Só não do modo que esperávamos. De qualquer forma, a mini Laura, ainda que mantenha silêncio, diz muito sobre si em boa parte do longa, o que traz uma dinâmica e desenvolvimento extremamente interessante, pois é nas suas mini expressões e a forma como reage ao Xavier, a uma morte, às pessoas más e boas, e como reage às coisas que poderiam ser consideradas infantis, traz a complexidade certeira que a personagem precisa e consegue entregar, principalmente graças à sua intérprete Daphne King.
que para uma criança apresenta uma capacidade absurda de incorporar uma menina que se fechou pelos traumas que passou, orquestrado normalmente por homens, a deixando fechada para alguém como o homem que decide cuidar dela e demonstra várias características familiares aos homens maus, mas que também quer comer besteira, brincar no cavalo eletrônico e ler quadrinhos, sendo aqueles momentos que deixa transparecer seu lado mais ingênuo, dando ao filme o tom certo para que, mesmo com tanto drama, nunca fique pesado ou sombrio demais, trazendo um toque de humor que em nada soa forçado e se manifesta de acordo com o laço que um pai e uma filha distantes podem passar. Ainda mais vendo da perspectiva de um herói como Wolverine, já conhecido por ser chato e durão, tendo que lidar com uma versão mais nova dele mesmo. Uma ironia boa demais. And I am not taking it. Don't fucking hit me! Don't hit me! Contudo, isso não significa que não seja um filme pesado. Na verdade, eu diria que é pesado até demais. A trilogia inteira de Deadpool, sendo para maiores por ser violenta, não consegue passar a mesma sensação crua, dura e impactante que as cenas desse filme. Tanto por ele se levar a sério, quanto por essas cenas serem específicas, onde ao permitir que o Wolverine possa se soltar, já que normalmente ele se segura, cada uma transpareça uma impressão divergente, até pela execução delas. A primeira acontece numa rua vazia entre pessoas idiotas que são pegas de surpresa. A segunda é protagonizada pela garota, que literalmente revela para o protagonista e nós quem ela é, deixando claro o motivo de estar indo atrás dela e também do que ela é capaz. A terceira é diferente, ela mostra o desequilíbrio de Xavier e o impacto que tem no mundo, ao mesmo tempo que traz mortes lentas e bem fáceis de sentir. A quarta traz a apresentação surpresa do inimigo reverso que impacta diretamente na vida do protagonista e esclarece o que pode fazer. A quinta e última se trata da vingança, da revanche, do combate final que eleva o nível e coloca dois personagens até então distantes, finalmente sendo um só. Uma família. Um lutando pelo futuro de uma nova geração e a outra lutando pela sua família, as pessoas que ama e sabe que merecem viver. Não muito diferente do que Wolverine já fez diversas vezes. Notem como não se trata apenas do lado gráfico, mas de como a ação casa com a narrativa, a necessidade de cada uma para com a história, seja apresentando um personagem ou características que faltavam para preencher o quebra-cabeça de um longa-metragem nada óbvio. E daí vem o meu ponto de ser pesado. Muito além de sangue espirrado na tela, ver duas pessoas que você conheceu como grandes heróis, que transpiravam energia para combater o mal, cansados, velhos, seguindo sem perspectiva e ainda morrendo de um jeito nada heróico, é triste e real. Você se identifica, seja por se reconhecer em um filho que precisa cuidar do pai doente, no cansaço de ter perdido tantas pessoas, e em uma garota que queria uma vida melhor da que vai ter, ainda que enxergue a luz no fim do túnel. Contudo, a quebra que o filme traz com suas expectativas é de marcar quem assiste. Os personagens perdem a casa que tinham. Um simples amigo sofre por ter sido capturado e se mata para pegar os vilões, sendo que não mata nenhum dos que mereciam. Uma família que acolhe os protagonistas por serem apenas boas, acabam mortas por acabarem no meio de uma guerra. Xavier, que tirou Logan de uma vida mais solitária e obscura, morre por alguém com o mesmo rosto, de alguém que acolheu e considerava quase um filho. Você consegue sentir a dor quando o herói encontra a pessoa que ele tanto respeitava, falecendo por uma versão dele. E então, nosso herói se machuca o suficiente para ter que ser auxiliado pela criança, tomar um soro que proporcionará a adrenalina para uma última batalha e, infelizmente, será morto por uma versão sua mais nova, aquela que foi criado para ser, mas felizmente tomou o caminho contrário. Logan morre preso a um tronco e sentindo pela primeira vez o amor de um pai.
ainda que não seja claro isso, e parte para uma vida junto com aqueles que perdeu, deixando um legado esperançoso ou não, mas que pelo menos conclui sua jornada de um jeito honroso, com um X de X-Men, pois ele não foi qualquer X-Men, ele foi o X-Men. Agora, deixa eu pontuar essa frase rapidamente. Na dublagem brasileira, ficou esclarecido que a sensação envolvia o amor pela filha que nunca teve. Porém, em inglês isso não fica claro. Ele esboçar um sorriso por finalmente ter uma sensação que aparentemente nunca teve, pode estar relacionada a sentir que vai morrer, pela primeira vez em 200 anos. Parece que agora as coisas vão acabar de vez, e a maldição da imortalidade o abandonará para ir em paz. Tal como pode sim estar relacionado a X-23, que só para esclarecer, é como eu vejo a cena, sendo um dos motivos para chorar quando eu vi. Em Wolverine Imortal, foi dito que o herói morreria segurando seu coração. E cá está ele aqui, segurando a mão de sua filha, tendo a sensação do que é amar alguém que nasceu dele mesmo, sendo um final poético para alguém que sofreu nas mãos da família, brigou com o irmão, perdeu todas as mulheres que amou e foi modificado para ser uma arma humana. Descansar, apresentando carinho, paternidade, amor e leveza nos olhos, mostrando que dentro de toda aquela casca grossa imortal que poderia ser comparado a um carcaju, existia um homem que apenas queria poder amar e ser amado, sem sofrer uma intervenção maligna que o impedisse de ser feliz por tempo suficiente. É uma baita resposta para aqueles que pensam neste personagem como alguém apenas ranzinza, vingativo, que não enxerga a profundidade que esse herói sustentava em si e deixou de lição para o seu legado. Diante de tanta coisa pesada que eu comentei, nem parece ser um filme de herói, né? E é aí que mora o triunfo dele, com seu lado esperançoso, heróico e otimista. Pode até soar besteira falando desse jeito, mas se você elimina a parte das mortes, do experimento em crianças e do Wolverine falar que os quadrinhos dos X-Men são uma mentira contada para enganar as pessoas, o seu final é uma luz para o túnel escuro que Xavier e Logan se encontravam, onde exatamente os encontramos no início. A ideia deles estarem o tempo todo brigando, do professor não lembrar o que houve por estarem nessa situação, para então encontrarem a Laura, onde fica claro que telepaticamente estava em comunicação com Charles, que esboça um sorriso ao vê-la, enchendo a paciência do nosso protagonista ao dizer que deve levar ela para seu destino, que ela é igual a ele, e então com o passar da duração, a obra nos dá a oportunidade de ver esses pequenos momentos entre um homem durão e uma garota durona precisando interagir, ambos com suas teimosias de velho e criança, dando o tom certo de comédia, para nos apresentar uma família que, mesmo fatalmente recebendo um fim, traz momentaneamente alegria para o trio, onde reconhecem a ótima conversa, as lembranças de um passado que não foi tão ruim quanto Logan fez parecer uma vez. E por fim, as crianças. Um grupo que leva a garotinha a tomar as rédeas, falar, brigar, pegar o carro e levar nosso velho para o seu destino, onde seus amigos, com poderes diferentes, estão sendo liderados por um homem que lembra em curtos momentos o estilo de um certo Scott Summers. A maneira que o Wolverine olha para ele dá uma boa dica disso. E a guerra da qual estavam até então fugindo, por terem um cara da antiga geração por perto para reagir, os inspira a fazer o mesmo, a trabalharem como uma equipe, e ao honrarem quem os mostrou o caminho de lutar pela própria causa, os fortifica para seguirem em frente, como uma luz para o que Wolverine e Xavier teriam deixado para trás. Uma boa causa. Logan é o equilíbrio perfeito entre os filmes de super-heróis. O tipo que pode ser a escolha certa e incomum às vezes,
Porque ao mesmo tempo que ele não é algo extremo como Coringa e o Cavaleiro das Trevas, que são filmes totalmente realistas e que nem soam filmes de heróis, ele também não vai pro extremo de filmes Disney, onde tudo dá certo, como acontece no MCU no geral. A obra tem um efeito falho em uma específica cena de carro e uma música aos créditos finais que não combina absolutamente nada com a obra como um todo, da qual poderia muito bem ser encaixada a canção Hurt de Johnny Cash, que foi utilizada em um dos trailers. Entretanto, são fatores menores que não tiram a relevância do filme e sua estrutura densa, forte, com uma história para se contar, que apresenta um Wolverine cansado e precisa lidar com adversidades, além de trabalhar muito bem o significado de ser um pai, indo do Xavier para o Logan e do Logan para a Laura, que apresenta muito bem esse ciclo que todos nós temos de alguma forma. Somos influenciados, ao mesmo tempo que influenciamos outras pessoas, e cabe a nós decidir o que fazer com isso. Este filme funciona perfeitamente bem, porque pode ser visto de modo isolado, sem precisar de ver algo antes, mas também é uma obra que funciona dentro da cronologia dos X-Men no cinema, não à toa referenciando a sua futura morte vista pela Yukio em Wolverine Imortal, ou dizendo que a equipe da Laura o remete a algo familiar, que seriam os próprios X-Men. Sem contar que ele fala dos quadrinhos, onde ele diz que eventos aconteceram daquele jeito, mas não tão felizinhos, saudáveis e para todos os públicos como faz parecer, referenciando até o próprio cinema como um todo que adapta as histórias dos quadrinhos de modo que possa ser visto para todos os públicos, sempre trazendo um final otimista e inspirador, quando na realidade, não foi bem assim que aconteceu. Escondem de você a parte ruim que não quer ver, algo que este filme não esconde. Em nenhum momento você pensa que algo ali não seria possível ou fugiu da realidade. Logan não é apenas uma jornada de fim, de começo, ou apenas um filme realista de super-herói, mas é também um filme que diz muito sobre enfrentar o seu demônio interior e mostrar que nem sempre você precisa ser o que as pessoas querem que você seja. Não à toa, o Wolverine enfrenta ele mesmo como vilão principal, o que funciona perfeitamente porque já vimos outros filmes como Superman 3 e Homem-Aranha 3 em que os heróis enfrentam respectivos vilões que apenas refletem um lado maligno deles mesmos, e que ironicamente não souberam executar isso de uma forma tão certeira quanto esta obra. O que a gente vê em Logan é o Wolverine enfrentando uma arma, algo que naturalmente ele foi criado para ser, mundialmente conhecido como Arma X. Só que ele vai e muda esse arquétipo, se mostrando bem humano e divergente ao antagonista. Tal como muda isso na sua filha, que foi criada para substituir ele, para seguir as ordens de quem a criou. E da mesma forma que poderia seguir um percurso sombrio e solitário como Logan uma vez fez, este aconselha exatamente o contrário para ela, de que deve permanecer com o seu grupo. Logan é um filme onde o protagonista pode não usar o uniforme, mas a presença da trilha sonora épica de heroísmo, das cenas de ação com aquela ideia de salvação, permitem que você reconheça uma graphic novel dos quadrinhos de tal herói específico que estava ansiando há tempos. E paralelamente, você ainda tem a dor, o sofrimento do personagem, o realismo nos diálogos e na visceralidade dos machucados que são feitos ao povo do bem ou do mal, sendo toda uma jornada que envolve o fim de uma franquia e o início de uma nova, onde o Logan inspira um grupo para que tenhamos mais super-heróis, algo que foi desperdiçado pela produtora Fox, ao mesmo tempo que não precisa acontecer isso também, e é por isso que o filme funciona tão bem, porque ele dá um indício de que ao mesmo tempo que estamos finalizando um ciclo, estamos vendo também o começo de um novo, diante da influência que o Carcaju trouxe para uma nova geração de mutantes que podem se tornar aquele time que uma vez o herói já fez parte. E é por isso que Logan é um dos melhores filmes de super-herói.